Bom dia, Carlos Adriano. Tá me ouvindo bem? Bom dia, professora. Vamos guardar só uns 5 minutos aqui, ver se a escola entra. E aí a gente começa, tá? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Beatriz. Bom dia. Estou só esperando uns minutos para ver se a escola entra, tá? Bom.
Gente, desculpa, hoje eu tô espirrando demais. Bom dia para todos. Vamos começar com vocês. Vamos ver depois se a escola entra ou não entra, tá? Não dá para a gente ficar esperando muito. Até porque a gente perde muito tempo de aula. Então, a gente está estudando ligação covalente, né? A gente está vendo um pouquinho da diferença da covalente com a iônica. E eu vou continuar ali de onde a gente parou. A gente parou aqui ontem, ó. A gente falava de como que funciona, qual a estrutura, tá? Desse tipo de ligação. Então, a gente estava falando de potencial de ionização, falando de valência, potencial de ionização e afinidade eletrônica. Vocês viram que quem estava presente na aula ontem conseguiu entender um pouco do conceito de como é feita uma ligação covalente? Passam para mim aí um feedback do que vocês aprenderam. Quem não entendeu nada, prefere que eu comece tudo novamente. Professora, não teve como eu participar da aula de ontem, então eu não sei de nada. Você não participou ontem, né, Isabela? Não. Guilherme, não entendi a resposta. Até que sim que você conseguiu entender? Ah, entendi. O pessoal da escola conectou agora. Bom dia, vocês estão ouvindo? Bom dia, Larissa. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Sidney. Compartilhamento de tela tá aparecendo aí, Sidney? Perfeitamente, beleza, tranquilo. Tá bom para ver também? Tá nítido? Ah, então tá. Beleza, então, ó. Como que a ligação covalente ela vai acontecer? A ligação covalente ela acontece por atração eletrostática, tá? Ou seja, por compartilhamento de elétrons. Então, a gente vai ter aqui, a gente tem o átomo sozinho, ele é composto por um núcleo atômico, tá? E por uma eletrosfera. O núcleo atômico é onde eu tenho prótons. É por isso que esse núcleo atômico consegue atrair os elétrons para perto de si. Porque os elétrons são cargas são elementos de cargas negativas, tá? E na química, como na física, todos os componentes de cargas
iguais vão se repulsar e de cargas contrárias vão se atrair. Por isso que cada átomo tem uma tendência de atrair seus elétrons para perto de si. Aí vocês me perguntam, professora, então, aonde é feita essas ligações químicas se esse núcleo atômico... deixa ela quietinha e vai lá assistir como mãe tá dando aula, tá? Isso. Cuidado com o dedo. Então, como que esse núcleo atômico ele vai compartilhar elétron com outro átomo para formar ligação química? Porque os elétrons que são usados para formar ligações químicas são aqueles elétrons que estão mais distante desse núcleo atômico, ou seja, está na última camada de valência desse átomo. Então, a afinidade desse núcleo atômico por esses átomos ela é menor a atração. Por isso, esses elétrons podem ser compartilhados para fazer ligações com outros átomos, tá? Porque o que acontece? Quando eles se aproximam um do outro, você tem dois átomos. E um vai se aproximando do outro, a energia do sistema deles começa a ficar pequena. Ela diminui até que a distância entre esses dois átomos seja mínima e a ligação seja realizada, tá? Átomos vão se ligar para quê? Para formar moléculas. A partir de moléculas, substâncias são formadas. Que tipo de substâncias? Tudo que a gente tem à nossa volta. Ligação covalente, por exemplo, forma todos os tipos de componentes de plástico, só para vocês terem uma ideia. Forma acetona, propanona, é o nome científico. Pessoal, minha voz hoje está meio ruinzinha, mas é porque eu tô com o nariz bem entupido, tá? Mas se espirrando demais. Mas vocês estão conseguindo me entender e me ouvir bem? Minha dicção hoje não tá boa. Mas vocês estão conseguindo me entender e ouvir bem, pelo menos? Vocês podem ver que eu tô puxando um pouquinho o ar, mas é porque o nariz não tá bom. Mesmo tomando vitamina e tudo, amanheci desse jeito hoje. Então, vai formar, por exemplo, ligação covalente. Deixa eu pensar. Sabão, tá? Sabão que nós utilizamos na nossa casa. Tudo é formado por processo de ligações covalentes, tá bom? O que difere a ligação covalente da ligação iônica? Na ligação iônica, ela acontece entre um metal e um ametal. E ali, o metal, ele cede um elétron para o ametal, tá bom? Para formar, então, substâncias, moléculas que formam substâncias. Um exemplo muito comum de ligação iônica é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha, que nós utilizamos, por exemplo, é o sal, tá? Então, isso acontece com um metal e um ametal, tá, meninos? E aí não é compartilhamento de elétrons, e sim, um vai perder elétron, um átomo perde elétron para que a ligação seja formada. Então, é um conceito bem básico, só para vocês entenderem a diferença. Compreender até aqui? Então, olha só, vamos esclarecer. Um átomo, quando ele está sozinho, né, os seus elétrons vão estar sob influência apenas do seu núcleo atômico, tá? Porém, enquanto vai se aproximando outro átomo, esses elétrons eles vão sofrer também influência do núcleo atômico do outro átomo que está se aproximando, tá? E aí é onde acontece a energia do sistema, ela vai diminuindo, e aí vai onde acontece as ligações. Então, essa interação, né, ela causa uma atração entre esses dois átomos e um arranjo eletrônico. A ligação química vai acontecer quando? Quando ocorre o equilíbrio entre as suas forças de atração e repulsão. E os elétrons de cada um dos átomos vai ser atraído igualmente pelos dois núcleos atômicos. Então, ó,
Formação de ligação química vai acontecer quando a energia do sistema diminuir. Ligação química vai acontecer quando a ruptura de uma ligação química, ela vai fornecer energia para o sistema. E as reações químicas vai acontecer quando? Quando acontece um rearranjo de átomos e essas ligações elas são formadas e algumas são quebradas, são desfeitas. Por quê? Quando eu penso em ligação química, eu preciso romper a atração de um núcleo atômico com um átomo para que a ligação seja feita. Por isso, algumas são formadas, outras são desfeitas. Então, dois átomos iguais se unem, falando de ligação covalente, que tem uma professorazinha aqui fazendo vocês pensarem, Dois átomos iguais se unem, compartilham seus elétrons de valência, porque a matéria formada apresenta geralmente maior potencial de ionização e menor afinidade eletrônica, ou seja, torna-se mais estável em relação à tendência de os elétrons escaparem do sistema. Então, o que quer dizer isso? Nós vimos três nomes difíceis aqui: valência, potencial de ionização e afinidade eletrônica. O que quer dizer cada um destes? Então, vamos lá. Posso prosseguir? Vocês estão entendendo? Quem não estiver entendendo, quiser que repete, por favor, me fala. Só não fique na dúvida. Eu não tenho problema de repetir, tá? Repete, por favor, doutora. Qual parte que você quer que repete? Essa questão de compartilhamento de elétrons para fazer ligação covalente, você conseguiu entender ou você quer que repete isso de novo? Pode repetir. Tá. Vou repetir então. Na ligação covalente, a gente vai ter compartilhamento de elétrons, por quê? Nós vamos ter dois átomos iguais, tá? Ou semelhantes. Quando eu falo semelhantes, é que eles estão ali no mesmo grupo da tabela periódica, tá? Só um minutinho aqui, que eu vou mandar uma mensagem aqui para a Juliana, que ela está me respondendo uma coisa. Então, eles têm a mesma carga eletrônica. O que quer dizer isso? Que no último nível deles, de camada de valência, eles têm a mesma quantidade de elétrons. E eles vão formar ligações químicas, tá? Para ter estabilidade. À medida que essas ligações químicas são feitas, eles formam moléculas, e essas moléculas vão formar substâncias. Então, funciona assim. Primeira coisa que eu tenho que entender é como o átomo funciona. O átomo funciona com o núcleo atômico, tá vendo aqui o vermelhinho? Esse núcleo atômico, eu tenho ali cargas positivas que eu chamo de prótons. Ele sozinho, isolado na natureza, ele vai atrair os seus elétrons para perto de si. E aonde estão esses elétrons? Nesses círculos aqui que chamamos de eletrosfera, tá? Ou camadas de valência, tá certo? Aí, quando um outro átomo vai se aproximando, o que vai acontecer? Esses elétrons que estão aqui, na última camada de valência, eles também serão atraídos pelo núcleo atômico do outro átomo que está chegando. Mas por que isso acontece? Vocês podem me perguntar, professor, mas se cada átomo tem um núcleo atômico e ele fica atraindo seus elétrons, por que o outro chega e atrai os elétrons dele também? Porque esse núcleo atômico ele consegue atrair com maior intensidade apenas os elétrons que estão próximo dele. Os elétrons que estão na sua última camada de valência, que estão mais afastados desse núcleo,
não são tão atraídos assim por ele, porque está longe. E são esses elétrons utilizados para fazer ligações químicas, para formar ligações químicas. Até aqui isso ficou claro? Sim. Sim, certeza? Uhum. Então, na ligação covalente, vai acontecer um compartilhamento de elétrons, tá? Por que que esses átomos iguais ou semelhantes, quando eu falo iguais, é porque eles estão no mesmo grupo da tabela periódica, eles são iguais. Semelhantes é porque eles estão em grupos diferentes, mas todos são não metais, tá? Por que que eles vão compartilhar elétrons? Esse detalhe eu não tinha falado, mas falei ontem. Eles vão compartilhar elétrons porque eles necessitam ter estabilidade eletrônica. O que significa ter estabilidade eletrônica? Segundo os cientistas, que quando começaram a descobrir e estudar os átomos, eles perceberam que existe um grupo específico de átomos na tabela periódica que estão sempre sozinhos na natureza e não formam nenhum tipo de ligação química, que são os gases nobres, que está lá no grupo 18 da tabela periódica. Ali a gente tem o hélio, o neônio, o criptônio e vários outros ali, eu não lembro o nome de todos de cabeça. Todos eles, na última camada de cada átomo, tem 8 elétrons na camada deles. Então, eles entenderam o seguinte: se eles não formam ligação com ninguém, química com nenhum outro átomo, é porque eles estão estáveis na natureza. E os outros átomos que se encontravam sozinhos, que estavam ligados a outros átomos, eles perceberam o seguinte: eles se ligaram porque ele isolado, ele não tem 8 elétrons na última camada de valência dele. Então, para ele ficar estável, ter estabilidade na natureza, ele vai procurar um outro átomo com quem ele possa se unir. Ou seja, por doação de elétron, que aí é ligação iônica, ou por compartilhamento de elétrons. Entende? À medida que eles foram descobrindo isso, eles foram classificando as ligações químicas. Aqueles que perdem elétron para formar ligação química acontecia entre metais e ametal. Ligação iônica. Aí eles olharam solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, valência, tudo isso eles olharam. Ponto de ionização, tá? E aqueles outros que eram ligados com átomos iguais, né, ou semelhantes, tá? Eles também não tinham 8 elétrons na sua camada de valência, eles se uniram por compartilhamento de elétrons para formar uma ligação química que foi chamada de ligação covalente. Primeiro esse conceito ficou claro para todos? Ok. Então, essas ligações químicas têm alguns fatores que nós temos que levar em consideração que são importantíssimos. Quais são esses fatores? Valência, ionização, que é onde a gente estava, ó. Valência, potencial de ionização e afinidade eletrônica, tá? Por que isso tudo aqui é importante? Porque quando essa ligação ela é formada, é importantíssimo que ela fique estável e que os seus elétrons não saiam do sistema dessa ligação que foi criada. Porque se sair, esses átomos vão perder a sua estabilidade na natureza. Então, agora a gente vai entender o que é cada coisinha dessa. O que é valência? Ó, a gente tem aqui um flúor e um hélio. Um hélio é um gás nobre. Com exceção do hélio, os demais têm 8 elétrons na camada de valência. O hélio tem 2.
Por isso, é considerada estável em relação ao hidrogênio, que só tem um, tá? Elétron. Então, a valência é a capacidade que o átomo tem de perder, ganhar ou compartilhar elétrons. É importantíssimo que vocês anotem essas definições no caderno, porque agora, enquanto eu falo, vocês entendem, mas depois vocês vão esquecer. Então, se vocês puderem, todos vocês, quem está na escola, quem está online aqui comigo, anotem essa definição no caderno. Valência é a capacidade que o átomo tem de perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Essa capacidade é mantida pelo número de elétrons que foram ganhos ou perdidos ou compartilhados. Então, isso permite que esse átomo tenha estabilidade e siga a regra do octeto. Quando eu falei para vocês sobre os gases nobres, que todos têm 8 elétrons na sua camada de valência, que os cientistas descobriram que são estáveis porque eles estão sozinhos na natureza, aí eles deram o nome disso de regra do octeto. O que quer dizer? Quer dizer que, para que o átomo tenha estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Quando eu falo camada de valência, é lá onde os elétrons estão na eletrosfera, e lá na última filinha da eletrosfera, que é representada por círculos em volta do núcleo atômico, na última eu tenho que ter 8 elétrons. Então, esses 8 elétrons, eles vão ser adquiridos por meio de ligações químicas, tá? Ou compartilhamento de elétrons, ou por ganho de elétrons, tá? Ou por elétrons que foram perdidos. Entenderam? Posso prosseguir? Pode prosseguir, pessoal? Então, ó, para vocês não se esquecerem, ó, a camada de valência é a última camada de distribuição eletrônica. Tá vendo aqui o níquel? O níquel, ele tem no total 28 elétrons, tá? Esses elétrons, eles não ficam juntos, todos unidos aqui ó, em cima do níquel. Eles são separados por camada de valência. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, os elétrons usados para formar ligação química não é da primeira camada, não é da segunda nem da terceira, é da última. Tá? Então, isso aqui é a camada de valência que eu estou falando para vocês, tá? Conseguem perceber? Aqui no rosa, não está mostrando o núcleo desse átomo, mas aqui é onde está o núcleo dele. Conseguem perceber que quanto mais distante o elétron estiver desse núcleo atômico na eletrosfera, menor vai ser a atração desse núcleo sobre ele. Então, é muito mais fácil eu perder um elétron aqui da última camada de valência para formar ligação química do que perder da primeira camada, do que da segunda, do que da terceira. Ficou claro isso, primeiro ano? Sim, professora, estamos te ouvindo bem. Sim? Então, eu vou prosseguir, tá? Já que ninguém tem dúvida. Alguém ficou com alguma dúvida? Não, professora, pode continuar. Ai, que bom. Online, quem está online também, pode mandar aqui para mim no bate-papo, tá? Como eu estava dizendo para vocês o que significa a regra do octeto, é isso daqui. Para obter estabilidade, os átomos vão doar, receber ou compartilhar elétrons. Com isso, eles passam a apresentar configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres. Os gases nobres, como eu disse para vocês, são todos os átomos que estão lá no grupo 18 da tabela periódica,
eles possuem 8 elétrons em sua camada de valência. A única exceção é o hélio, que possui 2 elétrons na sua camada de valência. Depois do hélio, todos os outros são estáveis. E eles não necessitam realizar ligações químicas para adquirir estabilidade. Então, isso aqui é o que eu disse para vocês lá na frente, tá? A estabilidade ela é adquirida dessa forma. Porém, há uma ressalva para fazer aqui, principalmente com ligação covalente, é que nós temos algumas exceções à regra do octeto. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que tem átomos semelhantes ou iguais que vão se unir por ligações covalentes, compartilhamento de elétrons, que vão ter menos que 8 elétrons na sua camada de valência quando formar essa ligação, mas que continuam estáveis na natureza. Por isso o nome exceção. Ou vão até, como a ligação entre átomos de flúor e enxofre, que são todos ametais, vão até ter mais que 8 elétrons na sua última camada de valência e continuam estáveis. Aí vocês me perguntam, mas como isso vai funcionar? Isso funciona, primeiro ano, devido ao arranjo que esses átomos formam quando fazem essa ligação química. E aí a gente vai falar de geometria, tá? Em ligação química. Então, é bem interessante. É claro que isso Só que essa geometria nas ligações químicas só acontece com ligação covalente. Vocês não vão ver isso em ligação iônica, nem em ligação metálica. Só com ligações covalentes. Mas é um conteúdo para depois da gente entender o que é ligação covalente, tá? Que é o que chama ligações moleculares. Só compostos covalentes que fazem esse tipo de ligações, a gente vai entender depois, tá? Olha só, existem 3 classes de exceções à regra do octeto, e aqui a gente vai falar delas. O que vai falar delas é aquilo que eu falei agora. Então, eles vão ter menos que 8 elétrons na sua camada de valência quando formam ligações, ou seja, vai ter um número ímpar de elétrons, tá? O que quer dizer, se você contar, ó, isso aqui significa representação de Lewis. Lewis, ele representava as ligações químicas com os elétrons que sobravam em cada átomo também. Então, ó, se contar aqui o nitrogênio, vou ter 1, 2, 3. Conta aqui, ó, tá vendo que formou uma dupla ligação? Então, essa dupla eu conto como um par de elétrons, tá? Então, aqui eu vou ter 4, 5, 6, 7. Não está instável, porque isso aqui é um elemento que segue a regra, tá? A exceção à regra do octeto, tá? Então, ele não é instável, ele é estável. Com as moléculas de boro e flúor, ó, trifluoreto de boro. Aqui também não tem, né, a regra do octeto. As moléculas deficientes em elétrons, elas são raras, mas elas acontecem. E esse aqui é um rearranjo, ó, tá vendo? A gente tem aqui, ó, 3 fios ligados ao boro. Um vai estar para frente, que é esse que tá aqui. Outro vai estar em linha reta, ó, com o boro, e o outro vai estar lá atrás. Esse aqui é uma geometria, isso aqui é uma ligação química molecular. Ela é covalente? É, mas molecular. Porque esse formato dessa ligação, por mais que não tem 8 elétrons na última camada de valência em cada um deles, ela traz estabilidade eletrônica por causa desse formato aqui, tá? E moléculas na quais o átomo vai ter mais do que um octeto, ou seja, ele vai ter um período, né? Vai ter átomos de terceiro período em diante que consegue acomodar mais do que um octeto nas suas ligações químicas. Ou seja, ultrapassa a quantidade de elétrons da regra do octeto, tá? Pessoal, até aqui tá claro para vocês? Eu posso trocar o assunto, falar de energia de ionização? Professora, vamos só ficar mais um pouquinho nesse slide para terminar de copiar? Esse aqui? Aham. Deixo.
Quando terminar, só me fala, tá? Então, aqui, pessoal, a gente vai falar do potencial de ionização e afinidade eletrônica. O que quer dizer afinidade? O que quer dizer energia de ionização? Quando a gente fala de energia requerida para retirar elétron do átomo, a gente está falando de potencial de ionização, tá? Ou energia de ionização. Agora, a afinidade eletrônica, tá? Ela é a energia para que o átomo receba um elétron. Então, ou seja, energia de ionização é a energia necessária para retirar o elétron do átomo. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Então, anotem essa definição também, porque ela é importante. Eu preciso entender essa diferença, tá? Para que eu entenda como a ligação química ocorre. Então, a afinidade eletrônica na tabela periódica, ela vai acontecer nesse sentido aqui, que é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron, ó, do sentido dos metais para o ametal e de baixo para cima, tá? Já a energia requerida para retirar um elétron do átomo, ela vai acontecer de baixo para cima dos metais, porque os metais que mais utilizam essa energia, tá? Porque eles perdem elétrons, tá? Para formar ligações com ametais, tá? E aqui no sentido, ó, dos metais para os ametais, viu? Então, essa é a diferença. Pode passar? Calma aí, professora, um minuto. Tá bom. Todo mundo bom, gente? Sim, professora, pode passar agora. Agora a gente vai falar um Pode pouquinho. passar, professora. Carregou aí para vocês? Sim. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a polaridade das ligações, tá? Então, aqui a gente tem uma molécula de oxigênio, tá? São duas moléculas de oxigênio, na verdade. Dois átomos de oxigênio vão se juntar para formar uma molécula. E olha só o que vai acontecer. Quando isso acontece, você tem dois átomos iguais, né? Olhando, por exemplo, essa molécula de oxigênio aqui do lado, nós temos dois átomos iguais. Quando isso acontece, nós não podemos dizer
que o nosso que eles têm a mesma eletronegatividade. Nesse caso, a gente pode dizer que eles têm a mesma eletronegatividade. Então, por eles terem a mesma eletronegatividade, a gente vai definir a intensidade deles, a energia que faz com que esses elétrons se atraem para formar ligação. A gente define isso como ligação covalente apolar. Quando isso vai acontecer? Quando os átomos possuem a mesma eletronegatividade, tá? Então, quando eu tenho ligações feitas com dois átomos iguais, isso vai acontecer, acontece entre eles a formação de ligação covalente apolar, porque ambos possuem a mesma eletronegatividade. Consegui deixar isso claro para vocês? Por que a mesma eletronegatividade? Porque eles têm a mesma intensidade. Então, um átomo vai atrair o outro na mesma intensidade. E quando um atrai o outro, eles vão compartilhar esses elétrons para formar ligação química. Aí nós não temos uma ligação covalente comum. Nós temos uma ligação covalente chamada de apolar, que ocorre com átomos que possuem mesma eletronegatividade. E isso só acontece quando eu tenho dois átomos iguais formando ligação química, tá? E vocês só vão ver isso com ligações com ametais, tá? Ametal com ametal. Ou seja, não metais com não metais. Isso ficou claro para vocês? Um minutinho só para a aula acabar, vocês conseguem visualizar essa diferença? Sim, gente. Sim. Sim?